Bom, Shalom Haverim, Shalom meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Richard e que Deus possa abençoar a você e a sua família. Bom, eu trago para você através desse vídeo hoje um pouco sobre uma questão a qual é muito debatida no meio religioso cristão e eu quero esclarecer ela para você. É a questão lei versus graça. A graça, ela anula a lei? A graça, ela existe, ela passou a existir após o Mashiach, Yeshua HaMashiach, após o Messias, após a sua vinda, e o que ele fez, ou sempre existiu? A Torá, ela não serve mais, pois a lei, que todos falam por aí, é se referindo à Torá. Por que isso? Porque a Torá, ela foi infelizmente traduzida como lei, mas ela não é lei. Torá significa todos os conselhos e orientações de Elohim. Não significa lei. A religião católica que fez isso, essa tradução. Outra coisa, nas palavras do apóstolo Shaul, no conhecido e chamado de Novo Testamento, encontramos em alguns casos ele falando contra a lei. Porém, que lei é essa? No original hebraico existem duas palavras que se referem à lei, que podem receber aí a tradução de lei. São elas a palavra Torá e a palavra Chok. A palavra Chok, ela é traduzida como lei, porém ela se refere sempre a leis humanas. Leis humanas, leis religiosas, leis seculares, sempre a leis dessa natureza. Não tem nenhuma relação com leis divinas. Já a palavra Torá, que pode também receber a tradução de lei, ela sempre se refere especificamente e unicamente aos conselhos e às orientações, a toda a verdade do Criador. Então, normalmente, se você encontrar no Novo Testamento, em algum texto, nas palavras do apóstolo Paulo ou não, você encontrou a palavra lei no verso, e o verso está falando contra esta lei, a palavra original ali é chok, ou seja, é uma lei humana, secular, religiosa ou leis dessa natureza. Agora, se você encontrou a palavra lei no verso, e o verso está apoiando esta lei, falando que ela é boa e agradável, ou coisas dessa natureza, a palavra original ali é Torá. Pois a Torá, ela nunca foi anulada no Novo Testamento. Seja pelo apóstolo Shaul, Paulo ou não. Então é um conselho que eu te dou para que você possa saber diferenciar isso daí nas traduções bíblicas, caso você não consiga ler, não saiba ler os originais hebraicos. Ok? Beseder? Bom, então vamos entender essa questão aí de lei versus graça de uma forma bem rápida, resumida, pois temos pouco tempo aqui no vídeo. Primeiro texto, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Diz assim: Mas Opa, peraí. Eu estou em Tito. Aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Temos conhecimento que a Torá é boa. É boa. Se alguém usá-la legitimamente. Olha isso. Aqui diz, 1 Timóteo, capítulo 8, verso 8, Novo Testamento, já que os religiosos amam usar o Novo Testamento para falar, difamar a Torá. Aqui diz que a Torá, ela é válida. Se ela é boa, ela também obviamente é válida. Se ela é válida, por que não obedecer? A Torá não é coisa de judeu, não é coisa do povo de Israel, israelita. É para todos. Leiamos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que vamos observar isso de forma bem clara. Ela foi dada, é claro, inicialmente no deserto, no Monte Sinai, através de Moshe, Moisés, ao povo de Israel, porque o povo de Israel foi a única nação que aceitou receber a Torá. Quando a Torá ela foi oferecida às outras nações, elas recusaram. E até hoje elas ainda recusam a Torá. Vemos isso nas histórias bíblicas. As nações reconhecendo o agir do Criador, reconhecendo que o povo de Israel tinha um Criador poderoso,
mas elas não queriam servi-lo. Culpa de Deus? É claro que não. Ele queria dar a sua Torá às outras nações também, através do povo de Israel, é claro, da nação sacerdotal Israel. Mas as outras nações pagãs não queriam, e até hoje isso acontece. As pessoas não querem. E qual é o argumento mais fácil? A Torá não é mais válida. É o que as religiões fazem, infelizmente. Então aqui diz que a Torá ela é boa, ela é válida. Se usamos ela de forma legítima, ou seja, se observamos e obedecemos a Torá de forma adequada. Um exemplo básico. Se você é cristão, católico, tem alguma religião, você provavelmente obedece a alguma destas leis. Eu não roubo, eu não adultero. Eu não desejo os bens do meu próximo. São leis da Torá. Você está usando a Torá. Ah, mas eu sou cristão, eu creio que a Torá não é mais válida. Então por que você obedece a esse tipo de lei? De mandamento? São mandamentos exclusivos da Torá. Para de dizer então que a Torá não é mais válida, porque obviamente está sendo para você. Ou pare então de obedecer a esses mandamentos. Roube, assassine, não honre mais pai e mãe, faça o que você bem entender. Porque só assim você poderá de fato dizer: a Torá não é válida para mim. Agora, se você não rouba, se você não assassina, se você honra pai e mãe, se você trabalha, se você se veste de forma adequada, se você trata bem as pessoas, parabéns, você está obedecendo e observando a Torá. Compreenda isso, entenda isso. Então, se você obedece um destes mandamentos, você está usando a Torá de forma legítima. Agora, o que seria usar a Torá de forma ilegítima? Eu não roubo, mas eu sou mentiroso. Eu não minto, mas eu sou assassino. Eu não sou assassino, eu não roubo, eu não minto, mas eu adultero. Eu obedeço uma parte da Torá e desobedeço a outra. Isso é usar a Torá de forma ilegítima. Ou eu pego os mandamentos da Torá e aplico para meu benefício, para que eu seja beneficiado ou para que eu manipule as pessoas. É o que o meio religioso também faz muito. Isso também é usar a Torá de forma ilegítima. É sobre isso que o apóstolo Shaul está trazendo aqui. Então, se você obedece a Torá de forma adequada, você só é beneficiado. E as pessoas à sua volta também são. Próximo texto. Romanos. Vamos lá para Romanos. Um pouquinho atrás. Aqui. Romanos, capítulo 2, verso 12 ao 15. Vamos ler. Porque todos os que sem Torá pecaram, sem Torá também perecerão. E todos os que debaixo da Torá pecaram, pela Torá serão julgados. Pois não são justos diante do Eterno os simples ouvidores da Torá, mas os que praticam a Torá serão justificados. Eu vou repetir o verso 13 do capítulo 2 do livro de Romanos, Novo Testamento. Pois não são justos diante do Eterno os simples ouvidores da Torá, mas os que praticam a Torá serão justificados. Porque quando os estrangeiros, que não têm a Torá, fazem por natureza as coisas da Torá, eles, embora não tendo a Torá, são Torá para si mesmos. Isso é o que acontece aí no meio religioso. Eles têm a Torá, mas dizem que não têm. Né? Ou seja, eles acham que vivem sem Torá, pois dizem que a Torá não é mais válida, anulam ela, mas por natureza fazem o que é da Torá. Amar ao próximo, não roubar, não adulterar, não assassinar, não mentir. Ou seja, são justificados pela observância e prática da Torá e mal sabem disso, não aceitam isso, mas é um fato. Verso 15, são para si mesmos, não tendo a Torá, são Torá para si mesmos. Verso 14, verso 15,
mostram a obra da Torá escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso também acontece no meio religioso. Como é que o meio religioso, principalmente o meio cristão, pode afirmar que a Torá não é mais válida? Pode querer anular a Torá? Eles mostram o tempo todo a Torá escrita em seus corações. Quando um pregador chega em cima do púlpito e diz: olha, não roube, ame ao teu próximo como a ti mesmo, faça tzedaká, ou seja, o que é tzedaká? É você ajudar ao teu próximo, seja com dinheiro, com comida, com roupas, da maneira que for. Isso se chama justiça social, o significado para a palavra hebraica tzedaká. Eles mostram diariamente, através do culto que oferecem a Deus em suas reuniões, as obras da Torá escritas em seus corações. Mas quando abrem a boca dizem: a Torá não é válida. Mentira! Falam uma coisa e vivem outra. Pois vivem a Torá. Será que não percebem isso? Estão tão cegos assim? Então tem que se tomar cuidado com isso. Aqueles que praticam a Torá serão justificados. Não sabia disso? O sangue do Mashiach que me justifica. Se eu apenas crer no Mashiach, eu serei justificado. Não é assim. O que é crer no Mashiach, no Messias, em Yeshua HaMashiach, conhecido como Jesus? Não é também crer naquilo que ele ensinava, naquilo que ele vivia? O que ele ensinava? Torá. O que ele vivia? Torá. Pois ele era um líder religioso na época dele, ele era um rabino. Yeshua, Jesus. Por isso ele tinha autoridade para ensinar dentro das sinagogas aos sábados, falar dentro das sinagogas, pois ele tinha um cargo de liderança. Por isso ele era tão perseguido, não só pela questão de ser Messias, da maneira a qual ele se apresentou, porque o povo esperava que o Messias se apresentasse de uma outra forma, mas porque ele era um líder diferente, um líder que não manipulava o povo, um líder que ensinava a Torá de maneira adequada, enquanto os outros líderes na época dele faziam as coisas de forma errada, colocavam julgos desnecessários para que o povo carregasse, enquanto Jesus, Yeshua, tirava esse julgo do povo. Não é isso crer no Messias? Aceitá-lo, reconhecê-lo, é aceitar e reconhecer aquilo que ele ensinava e acreditava. E ele acreditava e defendia a Torá. Sinto muito te dizer, se você não acredita, se você não obedece à Torá, você não conhece a Torá, você não conhece ao Messias, você não conhece a Jesus, e você não é digno dele. Você fala contra aquilo que ele ensinava e contra aquilo que ele vivia. E você distorce as palavras dele. Não faça isso. Bom, próximo texto para encerrarmos. Romanos 3, 20 e 21. Uma vez que pelo mundo seja culpável, uma vez que pelo esforço humano da Torá, nenhuma carne será justificada diante dele, mediante a Torá há o conhecimento do erro. Mas agora a justiça do Criador sem a Torá é manifesta, testemunhada pela Torá e pelos profetas. Ele está falando contra a Torá? É claro que não. O que ele está dizendo aqui é sobre o legalismo humano. O que é legalismo humano? Você pratica uma determinada coisa para se mostrar, para crescer, a questão do ego. O que ele está dizendo aqui é você praticar a Torá para se sobrepor, sobressair, crescer. Praticar a Torá de forma inadequada, para se mostrar, ou acreditar que pelo seu próprio esforço por si mesmo, sem Deus, você pode alguma coisa. Obedeça a Torá com a ajuda do Criador. Assim você será beneficiado. Bom, nosso tempo já foi. Shalom, shalom. E que você possa buscar conhecer mais sobre a Torá.